queria que você curvasse sua cabeça. Espírito Santo, o Senhor é o nosso fiel companheiro. O Senhor é aquele que faz tudo em todos. O Senhor é que ministra o nosso coração. Eu entendo, Senhor, que a semente, ela transcende o semeador. E eu sei, Pai, que apesar de mim, a tua semente, ela é poderosa. Senhor, que nessa manhã eu não atrapalhe, Senhor, exatamente aonde o Senhor, como o Senhor quer lançar essa semente. E que também, Senhor, nessa manhã os nossos corações estejam prontos para receber. Senhor, eu oro pela mente de cada um de nós que estamos aqui. Senhor, que toda seta, todo dardo inflamado de Satanás para obstruir o nosso entendimento, o nosso raciocínio, seja lançado fora em nome de Jesus. Que as nossas mentes estejam cativas, Senhor, à obediência da tua palavra. Porque nós temos entendido que nós estamos vivendo, Senhor, debaixo de uma atmosfera de engano, de perturbação, Senhor. Mas o Senhor é aquele, Pai, que tem uma palavra, como está escrito em Isaías, que é como um martelo que esmiuça a penha. Oh, Senhor, e que nessa manhã seja despedaçado todo jugo na nossa mente, no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E essa é uma manhã muito especial. Olha o Pompeuzinho aí. Tudo bem, Pablo? É Pompeuzinho, eu chamo ele de Pompeuzinho, mas ele é o Pablo. Esse é um dia muito especial. Nós somos criados, né? O Senhor nos criou de uma forma muito especial. E uma das características que nós temos, e que é tão importante para todos nós, humanos, são os símbolos. Nós somos pessoas que precisamos de símbolos, nós precisamos de rituais, nós precisamos de marcas. Por exemplo, quando você faz aniversário, né? Hoje é dia 3, 4. Hoje é 4. Tem alguém que faz aniversário hoje? Quem? O Paulo César Leite? Eita glória, Paulo! Cadê ele? Eu vi ele andando ali. Coisa linda. Tá ficando velho. É experiente, isso. Olha como é interessante a questão simbólica e a questão de ritual. Se para você, talvez para você e para mim, ontem, hoje, amanhã não faz diferença nenhuma. Tipo assim, mais um dia, né? Não faz diferença assim. Eu não sei se eu vou me fazer entender. É um dia que a gente vai levantar, limpar, cozinhar, vai para a igreja, vai atender, e se a gente não prestar atenção, vai fazer igual eu fiz aqui, gente, não foi de propósito. Eu achei que era dia 3. Não, é dia 4. Né? E nessa época que passou, que a gente estava... Agora a gente já consegue fazer algumas coisas presenciais, mas quando a gente estava tudo online, eu não sei quanto a você, mas tinha dia que eu acordava e ficava, que dia da semana é hoje? Às vezes era sexta-feira, a impressão que eu tinha que era terça. Eu estava perdida no tempo. Perdida. Mas é interessante que, por exemplo, para quem faz aniversário, para ele é um marco aquele dia. É ou não é? Talvez você nunca vá se lembrar o que aconteceu no dia 4 de julho de 2021. Sei lá, mas o Paulo vai saber. O Paulo saberá, sim ou não? Porque é um dia para ele que tem um marco, é um dia simbólico, né? Então, quando o Senhor nos criou, ele nos criou com essas características da importância do simbólico. O ser humano, ele precisa do simbólico. Por exemplo, quando a gente vai celebrar a virada do ano, gente, dia 31, dia 1º, não tem muita diferença. O sol nasce do mesmo jeito, é tudo a mesma coisa, sim ou não? Mas na nossa cabeça começou um novo ano. É tudo novo. Aí a gente ainda faz lá as listas, né? Agora vai ser tudo diferente, eu vou deixar de comer isso, fazer comer aquilo, eu vou fazer exercício, eu vou orar mais, eu vou... É porque não fez ontem. Não, porque hoje, meia-noite, começa um novo ano. Porque para a gente tem símbolos e são marcos que são importantes, e essa necessidade... Né? Essa necessidade desses símbolos foi o próprio Deus que colocou para a gente ter um norte, para a gente ter um ponto fixo, né? de uma visão, de um entendimento de alguma coisa. E nessa manhã nós vamos celebrar a Santa Ceia, que também é algo simbólico.
E o que é o simbólico? O que é a Santa Ceia? É algo profético, é um ato que eu estou declarando, né? Eu estou me lembrando da morte do Senhor até que Ele venha. É como se todas as vezes que nós parássemos para ceiar, nós precisássemos lembrar do que realmente significa o sacrifício da cruz. Né? E onde que começou? Qual foi a primeira ceia celebrada? Ceia no sentido de Páscoa, no sentido de passar, no sentido de livramento, no sentido de sangue derramado. Quem se lembra? Lá no Êxodo, lá no Antigo Testamento. Isso, lá dentro do Egito. Não foi? Foi lá, Jesus, o Senhor veio, deu uma direção, mataram o cordeiro, pegaram o sangue do cordeiro, passaram nos umbrais da porta, comeram a carne do cordeiro. E daquele dia em diante foi se estabelecido um princípio. Sempre vocês vão comemorar esse dia. É um dia simbólico que precisa sempre ser lembrado. Porque quando a gente se lembra, quando a gente para lembrar, quando a gente para comemorar, a gente não se perde no sentido, a gente não se perde no propósito. Por que a gente comemora aniversário? Para a gente não se perder na vida, para a gente saber aonde a gente chegou e até onde a gente caminhou e aonde a gente ainda vai caminhar, aonde a gente ainda quer chegar, sim ou não? Eu acredito que quem completa aniversário não pensa, para mim tá bom, posso morrer amanhã. Normalmente, quando a gente faz aniversário, a gente fica grato. Que bom que eu cheguei até aqui. Ai, Senhor. E é interessante que, às vezes, a gente vai... quando a gente vai parabenizar, a gente fala, que Deus te conceda muitos anos de vida, né? Assim? Salvo meu filho quando fez 60 e alguns anos. Eu vou fazer, né? Os idosos, quando perguntam, quantos anos o senhor tem? Ele fala, vou fazer. Ele não fala a idade que tem. Porque para ele é uma esperança de chegar no próximo ano, né? Assim? E o meu sogro, quando ele fez 60, se não me engano, o Mateus era menorzinho. E aí, todo mundo lá dando feliz aniversário pro meu sogro, ele olhou pro meu sogro e falou assim, vovô, pena que eu não posso te desejar mais muitos anos de vida. Eu cala a boca, Mateus. Aí o vô olhou para ele e eu falei, filho, mãe, ele já tá velhinho. Né? Mas, normalmente, a gente não é? Que Deus te conceda saúde, muitos anos de vida, não é assim? Porque são momentos marcantes e simbólicos que mostram para a gente a realidade daquele dia. E quando se comemorou a Páscoa, né, foi estabelecido um estatuto que se lembrasse sempre. E então Jesus vem e no dia de comemorar, ali ele senta com seus discípulos e ele dá um significado ainda mais profundo. O que é esse significado ainda mais profundo? Por exemplo, uma coisa é quando você comemora os seus aniversários ritualisticamente todo ano e sempre feliz, porque sempre deu tudo certo, ou uma coisa não deu certo, mas passou e naquele ano foi um ano, né, de vitória. Outra coisa é quando você comemora o seu aniversário depois de uma situação de quase morte. Muda ou não muda o sentido do aniversário? Todo ano você faz a festa, comemora, é legal. Mas quando você passa por uma situação que você quase morreu, e você tem o direito de viver, o seu próximo aniversário é diferente, é ou não é? Eu não sei se você já passou por isso ou já conheceu alguém que passou por isso. O sentido da vida muda. O jeito de olhar a vida se torna diferente. É ou não é? Quando é curado de uma enfermidade incurável, os dias que estão por vir se tornam diferentes. E hoje a gente comemora, a gente para celebrar a Santa Ceia, porque quando Jesus senta com seus discípulos, né? E o texto que eu quero ler com vocês é de Lucas 22, do 14 a seguir. Quando Jesus senta ali para fazer a última ceia com seus discípulos, ele dá um significado diferente. Ele estava dizendo, vocês sempre comemoraram a Páscoa, vocês sempre sentaram, vocês sempre cearam, desde que vocês entendem, né, como filhos de Deus, mas olha, precisa de ter um significado diferente. A partir de hoje, a partir desta ceia,
tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. Sempre vocês fizeram como um ritual, sempre vocês fizeram com entendimento, mas não com uma profunda revelação. Mas vai ser diferente, sabe por quê? Porque eu vou morrer. Essa é a última ceia que eu tomo com vocês. E depois disso, todas as vezes que vocês pararem para tomar ceia, vocês vão lembrar do meu corpo e do meu sangue que é partido por vós. Até então era por causa do livramento lá do Egito, mas agora é diferente. É algo mais real, é alguém que andou com vocês, que comeu com vocês, que dormiu com vocês, que os alimentou, que os sarou, que os curou, que os livrou. Agora vai morrer, mas vai ressuscitar, para dar o direito de vocês comemorarem esta Páscoa, vocês comemorarem esta ceia, vocês se lembrarem do corpo, da carne do Cordeiro e do sangue do Cordeiro de uma forma diferente. Só que muitas coisas, às vezes a gente ouve e a gente não entende pelo Espírito, a gente entende com a nossa mente racional. Muitas coisas. Muitas coisas. Gente, eu vou à igreja há pelo menos, né, eu vou fazer igual os idosos agora, Gi, há pelo menos 40 anos. Eu ainda vou fazer 46, eu aceitei com 6, né? Então, eu estou com 40, mas aí eu já estou dizendo, eu vou fazer 46, já estou há pelo menos 40 anos. Mas, gente, 90% das coisas que eu ouvi, e grande parte das que eu ouço ainda, eu sei. Eu sei. Não gostaria, mas eu sei que muitas das coisas que eu ouço, não é no primeiro momento que eu entendo pelo Espírito. Eu sei disso. Quantas coisas eu já ouvi 20 vezes, na 21ª eu entendi. E dependendo de quem está pregando, que eu falo, gente, eu entendi. Eu falo, nossa, eu já ouviu isso 50 vezes, mas agora eu fui revelada. Porque quantas vezes a gente ouve com a nossa mente humana, mas a gente não interpreta, a gente não traduz pelo Espírito, sim ou não? Tem coisa que a ficha cai depois. Quantas pessoas a gente já foi ministrar, né? Já ministrou, aí ele vai para uma igreja, para uma conferência, ele volta impactado, vislumbrado. Aí ele senta para contar para a gente o que aconteceu, né? Que diga os pastores. E aí, mas foi demais. Eu entendi algo que eu nunca tinha ouvido falar. O que foi, criatura? Eu entendi que submissão não pode ser por conveniência. É mesmo, criatura? É mesmo? Glória a Deus. Eu nunca tinha ouvido isso, pastora. Você nunca tinha escutado, porque ouvido você já tinha ouvido. Mas nunca tinha sido revelado. Acontece ou não acontece essas coisas, não é? Tem dia que a gente fala, meu Deus, como eu não tinha pensado nisso. Não é assim? Então, são momentos, muita coisa que a gente ouve, a gente guarda e a gente precisa guardar, porque às vezes naquele dia não vai ter sentido para você, mas pode ter certeza, uma hora a ficha cai. Se eu e você quisermos, uma hora a ficha vai cair. E aquilo que a gente ouviu, que naquele dia parecia que não tinha sentido, que não era para a gente, então vai ter sentido. E então vai se tornar um norte. E então vai se tornar um ponto de referência para a gente não se perder. E eu quero ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 22, do 14 a seguir, diz assim, ó. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse, eu tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei. Para Jesus, enquanto ele dizia aquilo, para ele era muito forte. Ele falava com a vida, ele falava com a dor. Mas para quem escutava, tá. Nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. A gente sempre comeu a Páscoa. Pensa na cabeça deles, escutando Jesus falar. Talvez algum de vocês está me ouvindo falar, mas está lembrando do frango lá assando
lá na padaria que vocês vão passar para pegar o frango daqui a pouco. Está me ouvindo falar, mas está com a cabeça viajando. Talvez alguns dos discípulos estavam assim. E Jesus falando e eles ouvindo o discurso. Tá, vamos logo, a gente quer comer logo, né? Tá, terminou? E aí Jesus ele vai dizendo, né? E pegando o pão, tendo dado graça, esse é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Jesus já tinha morrido? Sim ou não? Eles já tinham visto em algum momento desses 3 anos e meio, alguma gota de sangue de Jesus ser derramado por alguém? Não. Alguém tinha ferido o corpo de Jesus a ponto de derramar sangue até esse dia? Não. E aí, Jesus começa um discurso e eles ficam olhando, falando: do que esse cara está falando? Do que ele está falando? E ele fala: esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. E eles ficam ouvindo, tá, termina logo essa parte, a gente não está entendendo. E às vezes a gente se pega fazendo isso. Talvez você não, mas quantas vezes eu já me peguei fazendo: pula logo essa parte que eu não estou entendendo nada. Vamos ver. Principalmente assistindo um filme. Está assistindo um filme, eu não estou entendendo nada. Não vamos voltar? Não, vamos voltar não. No final a gente entende. Bora seguir aí, que eu não tenho muita paciência. Né? E talvez eles ouvindo Jesus fazendo aquele discurso, tá, não estou entendendo nada. Tá, mas enfim, vamos. E aí, vamos seguir? E às vezes essa parte que a gente fala, vamos seguir, é a parte que vai dar sentido a todo o desfecho da história. E aí ele fala que esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem está sendo traído. E então, olha só, Jesus, né, está ali naquele momento e ele libera essa palavra, ele fala do simbolismo da nova aliança, que aquela ceia já não é uma ceia igual, aquela Páscoa já não era mais uma Páscoa igual a todas as outras. Vocês sempre comeram uma Páscoa. Talvez para algum de vocês, discípulos meus, é mais uma Páscoa, mas essa não é mais uma Páscoa, essa é a Páscoa. Talvez você sempre comemorou o seu aniversário, mas esse não é o seu aniversário, esse é o aniversário. Porque você vai ter uma experiência que vai marcar profundamente a tua vida e que vai dividir antes e depois dos 30, antes e depois dos 40, não sei. Mas nessa noite de Páscoa, era como se Jesus estivesse dizendo: ei, vai ter um sentido diferente a Páscoa de hoje. Vocês sempre sentaram, vocês sempre comeram, vocês sempre fizeram, mas hoje, embora o ritual é o mesmo. O ritual é o mesmo, mas o sentido é diferente. A comemoração é a mesma, mas o resultado será diferente. A comemoração pode ser a mesma, a comida pode ser a mesma, a oração pode ser a mesma, o ritual pode ser o mesmo, mas o sentido, o depois, será diferente. Aleluia. E aí Jesus fala isso e no meio ele segue o discurso e ele fala que tem um ali que ele sabe que vai traí-lo. E se você for ler lá em João 13, 21, que é um relato parecido com o de Lucas, mas em João 13 ele dá um pouco mais de detalhes sobre essa questão do trair, né? Se você parar para ler, depois você anota e leia aí depois esse texto, que é muito interessante. E talvez você fale assim: por que Lucas então não registra, pastora, exatamente como João registrou? Por que a gente tem que ler 2 evangelhos para a gente entender o contexto de todos? É simples. Porque todos nós, seres humanos, somos um diferente do outro, sim ou não? A visão de mundo que eu tenho é diferente da sua. Sim ou não? Se eu pedir para você descrever a pastora Aline, você vai descrever de um jeito. Talvez se eu pedir para Cris descrever a pastora Aline, ela vai descrever de um jeito. E se eu pedir para a Tailândia, ela vai descrever de outro completamente diferente. E se eu pedir para a Fátima descrever, ela vai descrever completamente diferente. Se você ler as 3 descrições, você vai dizer: está falando de 3 pessoas diferentes. Mas não, as 3 estão falando da mesma pessoa. Porque para uma, o que mais chama atenção na Aline é a altura, os cabelos loiros. Para outra, o que mais chama atenção da Aline é o glamour, o estilo dela se vestir. Sim ou não? Mas estão falando da mesma pessoa.
Pastora Aline, é aquela bonitona alta que está com umas roupas sempre assim. Quem é a pastora Aline? É aquela loira, sabe? Que sempre está assim, 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 assim. Sabe? Ela que tem um marido fortão do lado dela, assim, todo poderoso, sabe? É aquela. E já tem outra que você vai falar assim, quem é a pastora Aline? Gente, pastora Aline é mãe daqueles meninos lindos. Sabe o Gabriel? Sabe o Gustavo? Então, ela é a pastora Aline, a mãe deles. Só que se você, de repente, se você for ver as referências, parece estar falando de 3 pessoas diferentes. Mas é que cada um de nós temos um jeito de ler o mundo de uma forma diferente. Cada um de nós vai apegar os detalhes que para nós são mais importantes. Sim ou não? Cada um vai pegar um detalhe que é mais importante. Abre parênteses. Por isso, que quando você fala alguma coisa para alguém, e a pessoa traduz errado, não fica tão bravo. Tenta entender primeiro o que ela viu, o que ela entendeu. Porque certamente ela vai entender algo diferente de você. Ela vai imaginar algo diferente de você, porque ela é diferente de você. Então, quando a gente lê os 4 evangelhos, tem muitas histórias repetidas, mas com nuances tão diferentes. Mas, então, a Bíblia, um deles está enganado, nenhum deles está enganado. Cada um prestou atenção naquilo que para ele, naquele momento, era mais importante. Tudo bem? Então, quando você for ler os evangelhos que começar Satanás querer colocar essa crise na tua cabeça, fala para ele, seu tonto. Eu já entendi que cada um de nós faz leitura do mundo e de tudo de acordo com a nossa própria interpretação. Amém? Seguindo lá rapidinho. E aí, então, é interessante, aí Jesus começa a falar que ali, ele sabe que naquele momento, né, vai ter alguém ali que vai... Aqueles discípulos, eles terão atitudes ruins. Eles terão atitudes que vai distanciá-los daquele que é o propósito original, que é fazer deles discípulos propagadores do Evangelho de Jesus Cristo, aqueles reprodutores de prova do Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus estava dizendo para eles que sabia que ali entre eles ainda existiam coisas que precisavam ser deixadas aos pés da cruz. E Jesus começa a falar, tem um aqui que vai me trair. E é engraçado e é interessante que quando você lê lá no Evangelho de João, porque quem que escreveu o Evangelho de João, pessoal? Ufa, vou perguntar de novo. Quem escreveu o Evangelho de João? Ok. E aí, quando você lê João 13, e ele vai narrar essa história, ele fala assim, que Jesus fala que alguém vai traí-lo, e então Pedro, que é o cara curioso, ele olha para o discípulo a quem Jesus amava, está escrito assim, depois você lê. Então Pedro olha para o discípulo a quem Jesus amava e pede para o discípulo a quem Jesus amava perguntar para Jesus quem é o traidor. Ele escreve dele mesmo. E Simão Pedro olha para o discípulo a quem Jesus amava e pede, e o discípulo a quem Jesus amava reclina sobre o peito de Jesus e pergunta. Gente, a autoestima de Pedro era tudo, cara, fala sério. Ele falava, o discípulo a quem Jesus amava. E às vezes a gente cita e a gente fala assim, João era o discípulo a quem Jesus amava. Jesus amava a todos. Não, pastora, mas está escrito que João era o discípulo amado. João se intitulava o discípulo amado. Cada um constrói a sua identidade naquilo que acredita. Ele tinha certeza do amor que Deus tinha por ele. Então, para ele não tinha problema. E ele sempre se apresentou como discípulo a quem Jesus amava. Tudo bem? E então Pedro ouve, e eles ouvem Jesus dizendo que, né, que vai ter um que vai virar o calcanhar. Quando quer levantar o calcanhar? O que é levantar o calcanhar? Quando eu dou as costas para alguém e eu saio andando, o que levanta para quem está atrás de mim? O calcanhar. Então Jesus estava dizendo, tem um que vai me dar as costas. E aí eles ficam, quem é, Senhor? Quem é? E é interessante que quando você lê em João, no livro de João, que você vai ler no relato, que Jesus fala que ele vai molhar o pão e vai dar na boca desse discípulo. Os discípulos estavam tão distraídos, que eles pensaram que Judas havia saído para comprar alguma coisa. Aí eu vou ler, vai. Rapidinho. João 13. Olha só. Aqui, ó, vamos lá.
Ao lado de Jesus estava reclinando um dos seus discípulos, a quem ele amava. Olha só que lindo. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntassem a quem Jesus se referia. E então aquele discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus, perguntando: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, o filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. E então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Agora presta atenção nisso. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Eles estavam tão distraídos, que nem se deu conta do contexto do que havia sido dito antes. Jesus está falando que um vai trair, e que é aquele que recebeu o pedaço de pão. O cara recebe o pedaço de pão, e em seguida sai. Aí o cara não consegue associar, porque o negócio estava muito zoado. Eles estavam muito dispersos com o real sentido daquele momento, sim ou não? E eles estavam tão dispersos que, olha que interessante. Eu vou voltar lá para o 22. O verso 24 de Lucas 22. Houve também entre eles uma discussão. Sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: o rei dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim, pelo contrário. O maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa... Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu confio a vocês um reino, assim como o meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E eles naquela confusão, o negócio já estava, sabe? Judas já estava um negócio da pá virado, o negócio já estava meio estranho, já estava meio do avesso. E de repente, no meio da ceia, aonde Jesus está tentando repartir com eles a dor que eles já começaram a sentir, porque ele sabia que daqui a pouco ele ia para a cruz. Era naquele momento, ele ia sair dali, ia começar o momento de sofrimento. Então ele estava tentando dizer para o discípulo: gente, presta atenção, esse é o momento que eu mais preciso de vocês. Este é o momento que eu mais preciso que vocês entendam a mensagem que eu estou compartilhando. Pessoal, presta atenção. Olha, eu vou deixar um legado, o meu fim está chegando. Eu nunca mais vou comer Páscoa com vocês. Eu nunca mais vou cear com vocês. Este é o último momento que a gente vai ter junto. E a próxima vez que nós comermos juntos vai ser só na glória. Fisicamente, nunca mais vou comer uma ceia com vocês. Jesus estava dando um grito: ei, presta atenção. Vocês podiam, outras vezes podiam celebrar a Páscoa de qualquer jeito, mas hoje não. Eu não vou ter outra oportunidade, por favor, presta atenção. E sabe o que os caras fazem? Eles começam a discursar quem vai ser o maior lá na glória. Porque Jesus, enquanto ele estava ali falando sobre o propósito da ceia e por que então ele só ia ceiar na eternidade, então eles começam a ficar empolgados com a promessa, mas eles esquecem que tem um caminho para chegar na promessa, e aí eles começam: então quem vai ser o maior lá? Ei, antes de você perguntar quem vai ser o maior, o que eu vou ter, como vai ser, como faço para chegar? A gente anda frustrado porque a gente não está pensando como faz para chegar. Ei, o caminho é longo para todo mundo. O caminho é desafiador para todos. O cenário está posto igual para mim e para você. O cenário é o mesmo, o momento é o mesmo. As pessoas são diferentes e as escolhas são diferentes, mas as oportunidades são as mesmas. O momento é o mesmo, o cenário é o mesmo. E o final, a gente escolhe se a gente quer chegar no final que o Senhor determinou, ou se a gente quer chegar no final que Satanás sugeriu para a nossa alma escolher.
E então um vai, levanta e sai porque recebeu uma palavra dura, e os outros se empolgam e talvez nem se deu conta que aquele havia saído para se perder, mas eles se empolgam tanto com o que vem depois que eles começam a perguntar e começam a discursar e discutir. E ei, eu vou dizer uma coisa, não é a primeira vez que eles começam a discutir sobre isso, sabia? Em outro momento, lá em Mateus, tem um momento que eles começam a discutir, e quem que vai ser o maior no reino de Deus? Quem que vai ser maior no reino dos céus? E aí quando Jesus chama uma criança e fala assim, né, que quem não for como uma criança nem vai entrar lá, muito menos ter tamanho, muito menos ter reconhecimento, não vai nem entrar. Ou seja, esse discurso de qual tamanho, o que eu vou representar, qual será o meu status, já estava arraigado no coração. Sabe? Mas a postura, talvez, dos discípulos, é que eles eram perfeitos, é que eles eram homens santos. E é tão interessante que Jesus lê o meu e o seu coração. E mesmo ele lendo o meu e o seu coração, ele continua acreditando em mim e você, mesmo sabendo da vergonha dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas vontades. Você acha que Jesus não sabia o que tinha no coração antes que o discurso fosse manifesto? É claro que sabia, porque nem era a primeira vez. Nem era a primeira vez. Um momento, duas revelações e duas escolhas. Qual o tema da palavra, pastora? Um momento, duas revelações. Um momento, duas pessoas, duas revelações e duas escolhas. E aí eles começam naquele furdunço, um já tinha saído, e quem vai ser maior, quem vai ser maior? Aí Jesus pega, olha para Pedro. Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Cara, você está preocupado com o tamanho que você vai ter? Mas deixa eu dizer uma coisa, você corre o risco de nem chegar. Você corre o risco de nem entrar no reino. E você está preocupado com quem você vai ser no reino? Mais preocupado do que quem você vai ser, tem que ser, eu vou chegar? Eu vou chegar? Não é quem serei, não status, não reconhecimento. E é interessante que Jesus olha para eles e diz, e tem um momento que quando Jesus, em outro discurso, Jesus olha para Pedro, e Pedro, ele se achava um cara muito bom, porque ele era uma hora era 8, outra hora era 80, e ele se achava um cara muito bom, e ele ficava indignado quando ele via algumas coisas que ele não faria, e que o outro faria, mas ele não faria, ele acha um absurdo. E ele fica indignado. E aí Jesus fala do processo que Jesus vai passar, e aí ele fala assim, Jesus, com você eu vou até a morte. Quantas vezes a gente se acha bom demais no nosso discurso, mas quando a presença do Senhor vem, que Ele dá uma apertadinha aí, que Ele mostra pra gente quem a gente é, a gente fica com raiva. E aí Jesus olha para Pedro e fala, queridão, deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai não. Você não vai não. Sabe por que você não vai? Porque isso daí você fala da boca para fora. Por que você fala da boca para fora? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando você diz que vai comigo até a morte, Pedro, o seu discurso manifesto, você está tentando dizer que você vai comigo até a morte, mas sabe o que eu estou ouvindo? Que o seu orgulho é tão grande que você quer mostrar para todo mundo que você é o cara, mas você não é o cara. Pedro, tu não é o cara. E para te provar que você não é o cara, eu vou te dar uma palavra de conhecimento. Antes que o galo cante pela terceira vez, você já terá me negado 3 vezes. Só para mostrar para você, Pedro, como o que você fala, na verdade, é diferente do que tem dentro do teu coração. É para mostrar para você, Pedro, que quando você julga Judas, o teu coração tem uma podridão tão grande quanto a dele. O que difere você de Judas é a decisão que você toma quando o seu pecado é exposto. O que te difere de Judas e o que me difere de Judas, o que pode me diferenciar de Judas não é o que me diferencia, o que pode me diferenciar de Judas
É a hora que a ficha cair. O que eu vou fazer quando a ficha cair? Duas pessoas tiveram duas revelações no mesmo cenário. Deus traz uma revelação para os outros discípulos e Jesus dá uma revelação para Judas. Judas, eu sei que você vai me trair, o que você tem que fazer faz depressa. Aí os outros, não, mas a gente não, porque a gente vai com você até a morte. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês gostariam de viver o que vocês estão falando, mas vocês falam da boca para fora. E aí ele especificamente... E quando ele fala isso, quando ele fala que vocês ainda... Vocês não sabem o que estão falando? E aí ele fala no plural e depois, né, a palavra do original ele cita no plural e depois ele vai pessoalmente para Pedro e fala, Pedro, você ainda vai me negar 3 vezes. E eu vou falar para você, Pedro, porque você é o que mais fala. Diz minha mãe que muita trovoada é sinal de pouca chuva. Diz minha mãe. Muita trovoada, sinal de pouca chuva. Falei, então, Pedro, deixa eu falar uma coisa para você. Cara, vocês estão se achando importantes demais, mas no teu coração tem coisas que precisam de ser confrontadas para que você seja curado, para que você pelo menos entre no reino. No teu coração, Judas, tem coisas que precisam ser confrontadas para que você pelo menos deseje entrar no reino. Os conteúdos do coração de Judas já era descoberto há muito tempo. Ei, você está lá, Jesus estava lá na casa de uns caras importantes, de repente entra uma mulher que era tão grata, tinha sido perdoada por Jesus de uma forma extraordinária, e ela traz um perfume super caro, me lembro, e me marcou muito forte a vez que a pastora Gisele ministrou sobre isso, e ela vem, ela derrama sobre o corpo de Jesus, e qual é o discurso de Judas? Um discurso de justiça. Um discurso como é? Sabe, um discurso socialmente, politicamente correto. Puxa, ele pensa nas pessoas. Você está vendo? Ele olha e fala assim, Jesus, como que você deixa, cara, tanto pobre lá fora? Por que você não pega esse perfume e vende e dá para os pobres? O discurso parecia legítimo, mas quando está se referindo ao meu Senhor, não é o discurso que parece correto no mundo que me move. O que me move é que o Espírito me faz discernir que está por trás da fala. O que está por trás dessa fala? O que está por trás que eu acho que devia ser diferente? O que está por trás da fala que eu não concordo? Porque tinha que ser. Ei, todas as vezes que a gente se posiciona seguro demais contra alguma coisa que nos incomoda, tem alguma coisa errada por trás da nossa falha. Tem alguma coisa errada por trás da minha fala e da sua fala. Tem. E é tão errada e é tão maligna que sempre a gente vai achar quem concorda com a gente. Judas já dava sinais lá atrás de qual era realmente a real motivação do coração. Pedro já dava sinais. De uma hora ele olha para Jesus e fala, Jesus, cara, esse discurso está duro demais, o povo não aguenta. Sabe o que é, Jesus? Não sei se você já viu gente assim. Então, Jesus, eu acho que você devia dar uma amolecidinha, porque, cara, eu acho que não precisa pegar pesado assim, porque, né, o pessoal está indo embora. Jesus olha para ele amorosamente e diz, você quer ir também? Você quer ir também? Na verdade, quando Pedro olha para Jesus e diz, esse discurso está duro demais, você não pode dar uma mudadinha, dar uma amenizada, ele estava querendo, lá dentro se você chegar no meu ponto fraco, com essa dureza que você disse para os outros, eu não vou aguentar. Então, se você começar a amenizar com os outros, quando chegar a minha vez, vai estar molinho. Jesus não negocia. Sabe por quê? Se ele negociar, a gente não é curado. Se ele negociar, a gente não é curado. E então essas duas pessoas
num único momento, momento de revelação, momento de Santa Ceia é momento de revelação, é momento de expor coração. Porque quando a gente senta para comer junto, quando a gente senta para comer do corpo, para beber do sangue, a gente está dizendo, o que é teu é meu, o que é meu é teu, a tua santidade vai fazer parte de mim, e a minha podridão, o meu pecado, o meu orgulho, a minha soberba, a minha autossuficiência, eu quero deixar em ti para o Senhor levar e cravar na cruz do Calvário. Ei, mas aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Judas, quando sai daquele momento após ter comido, e ele vai, e ele continua o seu plano de vender Jesus. Ele continua o plano de entregar Jesus. E ele vai, e ele recebe as moedas, e ele prepara todo o cenário, e ele vê o cenário posto, e ele diz assim, ó, é tão maligno, ele está tão preocupado com ele mesmo, ele está tão preocupado com ele está tão preocupado com como as pessoas vão vê-lo, que ele combina com os caras e fala assim, ó, vamos num momento para ninguém perceber que é exatamente eu que estou entregando, porque eles vão estar reunidos num lugar, e que se a gente chegar todo mundo junto, eu vou me misturar, os discípulos andam tão distraídos, que ele nem vai perceber que eu serei aquele que vai entregar Jesus. Então, eu já tenho o hábito de cumprimentar com um beijo, quando eu chegar aqui e eu beijá-lo, vocês saberão quem é e vão prendê-lo. O coração de Judas já estava inflamado por demônios. Só que no dia que ele comeu a ceia, sem confessar o seu pecado, Satanás entrou nele. E quando Satanás entrou, porque aqui está dizendo que Satanás só entrou quando estava na mesa. Antes era só influência. Você já deve ter ouvido a gente dar aula aqui de tipos de endemoniamento. Existe a opressão, existe a influência e existe a possessão. Mas você sabia que até para uma pessoa ficar possessa de demônios, ela precisa de dar a liberdade? Você sabe por que quando a gente vai expulsar demônios de uma pessoa que está possessa, a primeira coisa que a gente faz, a gente precisa saber o nome da pessoa. Fulana, o corpo é teu. Fulana, vem cá. E o espírito guerreia, mas quando ela ouve o nome dela, porque Satanás toma consciência da pessoa, mas quando ela quer, quando ela ouve o nome dela, ela toma o lugar da consciência e ela volta. E então Judas vai lá e está tão preocupado em ter vantagem que ele elabora um plano de forma que ele não fique tão evidente. Que não fique tão evidente para os discípulos. E que não fique tão evidente para Jesus. Gente, a Deus ninguém engana, cara. Para. Aí ele chega e dá um beijo. E os caras vêm e prende. E quando ele vê o processo que Jesus está passando, a ficha cai. Fala, não acredito que eu fiz isso. Aí a gente vai para Pedro. De repente, Pedro vê todo aquele cenário, Jesus sendo açoitado, ele lá sozinho, num frio, e aí ele vai ver um lugar onde tem uma fogueirinha, e ele tenta entrar ali porque ele está tão desesperado, e agora, não estou disposto a sofrer com ele tudo isso, se eles souberem que eu ando com ele, se eles souberem que eu faço parte, eu vou sofrer também, eu preciso estar, aí começa a crise, eu preciso estar perto, eu não posso sair para eu ser covarde, mas se eu ficar eu vou morrer, então eu dou um jeito de fazer com que as duas coisas se combinem, eu fico por perto, mas também não preciso de me identificar, a camuflagem. Eu fico por perto, não precisa me identificar. Só que por 3 vezes ele nega Jesus. E quando o galo canta, ele entra numa crise. Cara, eu não acredito que eu fiz isso. E quando Judas vê o estado de Jesus, ele olha e fala, cara, eu não acredito que eu fiz isso. E sabe qual a diferença de Judas e de Pedro? Judas chega e fala assim, pô, não era para ter matado, era só para judiar. Eu me arrependi, foi sofrido demais. Mas Pedro não, ele fala, puxa vida, eu disse que eu ia estar com ele até a morte. Eu disse. E Judas, o que ele faz? Ele fica com um remorso tão grande.
Ele se sente tão burro, tão estúpido, que podia ter dado certo o plano. Eu fui burro, podia ter dado certo, que ele vai lá e se mata. E Pedro entra numa crise tão grande, porque eu fui estúpido, que agora eu preciso de pensar. Qual o caminho que eu poderia ter feito diferente? Eu preciso de pensar o que foi que eu aprendi durante esses 3 anos e meio e que me fez chegar aqui. Eu preciso pensar, não é possível. Não acredito, eu não acredito. E ele então entra num processo de crise com ele mesmo. Eu preciso ser transformado, eu não posso ser esse Pedro, eu não posso. Eu não posso ser esse Pedro. E Judas, as pessoas não podem saber que fui eu. Eu não vou conviver com uma sociedade que sabe que fui eu. Então eu me mato. E Pedro começa numa crise. Eu não posso viver desse jeito. Eu não quero olhar para mim desse jeito. O que em mim precisa mudar? Onde há lugar de arrependimento? Aonde há arrependimento à vida? Aonde há arrependimento à vida? Aonde não há arrependimento à morte? E quem te mata não são as pessoas. Quem te mata é você mesmo. Ninguém é responsável pela nossa morte. Se você vê alguém que morreu espiritualmente e falar, morri por causa do pastor, morri por causa do líder de célula, você está vendo o discurso de Judas, morri por causa de Jesus. Sabe por que eu abandonei tudo, larguei? Por causa de Jesus. Ou você morre, ou você se arrepende e recebe uma nova vida depois da Santa Ceia. Aquela ceia foi para definir destino. Aquela última ceia, aquela última Páscoa de Jesus ali, a última Santa Ceia de Jesus com seus discípulos, ele deixa uma lição muito além do que aquela de você servir as pessoas, mas é o porquê servir as pessoas. E nessa manhã, é uma manhã de decisão para mim e para você. E Jesus tem uma palavra para mim e para você. Pedro, quando tu te converter, ajuda o teu irmão. Judas, é se matar? Vai e faz depressa. No mesmo cenário, a mesma pessoa, a mesma revelação, mas 2 palavras, 2 destinos, 2 escolhas. Eu não sei com quem você se identifica. Porque desde que eu comecei a ler essa palavra, eu entendi. Pedro, tu ainda tem que te converter em mim. Tem algo que estava aqui na minha cabeça desde quinta-feira. E eu questionando, por que eu não fiz assim? Por que... Aí o Senhor olhou para mim e falou, Pedro, tu ainda vai te converter. Eu falei, sangue do Cordeiro. Foi um choque. Eu falei, verdade, Senhor, eu não me converti nisso. O meu discurso é convertido, mas o meu coração não. Eu tive um choque com o Senhor nesses últimos 3 dias. Uma coisa tão absurda, tão besta. Que quando for o momento, estiver dentro do contexto, eu compartilho porque eu não tenho medo, não tenho vergonha de compartilhar. Quando eu sei que eu me arrependi. E eu fiquei com vergonha. Eu falei, Senhor, o meu discurso era um, mas o que eu senti no meu coração era outra coisa. E me arrependi. Eu falei, de Jesus poderoso, cuida aqui. Pedro, quando tu te converter, fortalece os teus irmãos. Judas, você já decidiu? Você já escolheu? Para de enrolar, vai e faz depressa. Vai e faz depressa. Que nessa manhã é uma palavra dura, mas é o que é duro. É o que é forte, que sustenta para a caminhada.